Vamos lá? Tá todo mundo pronto? Todo mundo mais ou menos pronto. O cabelo dá uma bosta, mas está tudo pronto. 1, 2, 3 e já! Ana deu múltiplo, porque veio atrasado, dá múltiplo. Unissex começando! Hoje, sob a liderança temática do Danzi, que pediu para liderar. Então, ele vai dizer o tema e a gente vai seguir aqui na surpresa para falar do que ele inventou. Esse cenário novo, deixa eu falar logo de Ana. O cenário original de Ana está em reformas. E agora vamos botar esse cenário, por enquanto, até o dela ficar pronto, que vai ficar pronto hoje, com a graça de Deus. Espero em Deus conseguir terminar o dela. Então, pronto. Vamos lá, Dan. Qual é o tema? Eu pensei em falar o tema antes para vocês, mas já que Ribeiro não fala, também não ia falar, não. Que na verdade ela tinha no dia, né? Eu pensei antes. Essa semana eu estava fazendo aquele passeio interno, sabe? Que a gente faz por dentro de nós mesmos. E não aquele passeio gostoso de memórias bacanas, mas aquele passeio que é mais, a gente às vezes, né, tenta não fazer. E aí eu ali revisitando meus traumas, vendo algumas coisas, procurando da onde vinha cada coisa daquela, eu me deparei com alguns traumas que eu falei assim, mas espera aí, isso não é só meu, não. Eu acho que todo mundo que estava ali sendo criança nessa época deve carregar esse mesmo trauma, né? Por exemplo, os aviões lá batendo nas Torres Gêmeas, né? Todo mundo que... Aquilo ali mudou uma geração inteira. Quando a gente era criança, eu era criança nessa época, né? Eu já tive acesso a esse terror, assim, de uma forma muito explícita, né?
Da mesma forma que a gente já conversou aqui sobre essa questão dos caras entrando em escolas com armas, enfim, infelizmente tivemos outro caso recente de novo. Mas isso é uma coisa que a minha geração teve que lidar de uma forma diferente da geração de vocês, porque eu tive acesso a isso dentro da escola, vocês tiveram acesso a isso só depois de já ter saído da escola, né? Já sem nem as memórias direito do que seria a escola. Então, eu pensei em sugerir o tema de hoje, esses traumas coletivos, que são traumas geracionais, assim, que cada geração vai carregar consigo a sua ideia, sobre aquela coisa, né? Por mais que todo mundo tenha vivido, todo mundo que estava vivo viveu, eu acho que as infâncias são quem mais se impactam com aqueles acontecimentos, né? Então é isso, esse é o tema de hoje do Unissex. Muito bom. Então, vou começar a falar o seguinte. Eu acho que a primeira coisa que me impactou na queda das Torres Gêmeas, e eu acho que é característica do trauma, é que a gente não consegue imaginar bem o que está acontecendo, como se o fenômeno da verossimilhança falhasse. Então, como é que é cair em 2 prédios de 120 andares e não sobrar nada, nem um pé de mesa, só pó? Como é uma pessoa se liquefazendo no vidro do foyer do prédio? E eu tive muita dificuldade de imaginar aquilo que eu imaginava como o fim, estava muito distante daquilo que eu vi que era o fim. E isso para mim foi muito muito grotesco. Não sei vocês o que é que, sim, o avião batendo, na verdade ficaram assim, eu recebi muitos telefonemas de aluno dizendo, isso é filme? A gente está vivendo um filme, está passando um filme, ou aí depois que viu que não era filme, mas então é guerra, vai ser guerra, isso é um ataque, e ninguém sabia nomear. É muito difícil você não conseguir nomear a sua experiência e somada à sua inteligência, não ser capaz de nomear, afinal, de definir o que está acontecendo. Eu também não consigo muito bem definir que faz uma pessoa sair de casa dizendo que vai resolver algum problema da sua própria vida matando várias pessoas. Então, para mim não resolve nada. Eu estou-me a lembrar também nossos avós, nossos pais, que viveram as guerras, as grandes guerras, né? Quem viveu a Primeira Guerra, quem viveu a Segunda Guerra, quem viveu a guerra da Jugoslávia, que depois se transformou em vários países, o fim da União Soviética também, que se desfez em imensos países, e nisso tudo os traumas de fome, de dificuldade em viver, em ter onde viver, e muitas vezes eu lembro-me que na minha família, quando a gente se queixava, os mais novos, os mais velhos diziam, vocês não sabem o que é sofrer, vocês não sabem o que é passar fome, passar dificuldades. Mas é engraçado este tema, engraçado não, é muito interessante o Dante ter trazido este tema, porque na verdade fica-se falando só de factos, mas as pessoas não falam, pelo menos as gerações antigas, não falavam muito no que sentiam e no que marcou, no que as marcou. Era só essa coisa de comparação, né? A pessoa diz assim, o meu pão é mais pequeno do que o do meu irmão, e o pai ou a mãe ou o avô é capaz de sorrir e dizer, vocês na Segunda Guerra ou na guerra isso nem sequer se questionava e tal, não sei o quê. E portanto a maneira como as coisas acontecem e a maneira como são comparadas fica tudo misturado e acaba que não se diz o que se sente. Então nós passamos, as gerações passam por coisas parecidas, mas cada pessoa tem uma experiência, uma sensação, medos, inseguranças, mas ninguém fala, então cada um, acaba que o Dan falou que estas coisas são traumas de todos, mas cada um vive à sua maneira e sozinho. E isso é estranho no ser humano, muito estranho e não é bom. Depende também
que a gente está, né? Porque mesmo no caso dos nossos avós, Só para avisar que a gente está chegando ao final do primeiro terço do programa, hein, pessoal? Objetividade aí na hora de falar. os meus e Giana Ribeiro, aqui tiveram outro impacto do que foram as grandes guerras, né? Já o de Santos foi atingido diretamente ali, né, pela escassez e tudo mais que estava acontecendo. E é isso, porque é uma coisa que, tipo, como se cura um, um- uma dor que não é só sua? Porque cada um vai receber de uma forma diferente, mas isso é de todo mundo, né? Agora todo mundo carrega consigo um trauma do que é ver escolas sendo invadidas por pessoas a fim de fazer maldades. Então, como é que a gente curaria isso? Vocês acham que existe alguma forma de a gente chegar nessa conclusão? Na minha opinião, é o seguinte: as pessoas deveriam falar sobre essas coisas, e elas não falam, elas apenas seguem o curso da vida. É muito difícil, por exemplo, a gente lembra de Hiroshima. O que é uma pessoa evaporar? Só ficar uma sombra escura no chão, e aquilo é toda a recordação daquela pessoa. Eu não sei, é uma coisa que é tão distante daquilo que eu posso imaginar que eu não sei nem sofrer, porque eu não consigo imaginar o que é ter um parente que virou uma sombra num degrau. Ou, atualmente, o que conduz um menino, um adolescente? O que é que ele tem de tão pouco que faz ele ser tão facilmente cooptado e convencido de que ele vai virar alguma coisa muito importante, se destruir pessoas? Eu posso interromper? Pode. Eu estava aqui a pensar em dar uma visão do esporte, do esporte do lado, no bom sentido. No esporte, quando um atleta tem uma lesão, costuma-se dizer, há uma coisa antiga que se diz que o atleta, verdadeiro atleta, vai nascer naquele momento, isto é, um atleta que não passa por dificuldades, não passa por uma lesão, não passa por momentos difíceis, ele nunca vai ser um atleta maduro, no sentido em que dá valor ao que está a fazer, e etc. Então eu vou sair do atleta e vou fazer o mesmo raciocínio com os traumas. Primeiro, eu acho que nós temos dificuldade em aceitar as coisas que acontecem, demoramos a entendê-las, não é? Por exemplo, a invasão da Rússia na Ucrânia. Tudo está a acontecer e tudo começou a acontecer e aquilo é momentâneo, como a pandemia, é momentâneo, mas quando se está a viver as coisas complexas, difíceis, nós não temos como digeri-las, apenas estamos a sobreviver a elas, apenas estamos a vivê-las. Só depois, passado muito tempo, é que temos a capacidade de olhar para elas e então aí começar a perceber o que é que nos transformou, o que é que nos magoou, o que é que nos piorou, o que é que nos melhorou, e a gente começa a olhar para aquilo de fora. Então dizem que é preciso tempo, isso é muito complicado, né? Porque então ainda demora mais tempo. Quando é uma multidão, quando é muita gente, o tempo ainda demora mais, porque há pessoas que são rápidas, outras que ficam paradas, recusam-se a avançar, outras que ficam no passado, outras. Quer dizer, então depois há uma noção de cultura que as pessoas dizem que é preciso muitas gerações para uma sociedade aprender as coisas. Eu posso fazer terapia, eu posso ser uma pessoa mais resiliente e avançar na vida, eu posso ser mais traumática, mas quando é uma sociedade, o movimento é muito lento, demora gerações, e gerações significa
O lado positivo é que a pessoa tem que começar a pensar nisso, tem que avançar, não pode ficar parada. Então, se eu acho que preciso de ajuda, vou fazer psicoterapia. Se eu acho que me ajuda a escrever, escrevo. Ajuda-me a cantar, canto. Ajuda-me a fazer festas. Porque alguns psicólogos dizem isso, que as pessoas têm agora o hábito de toda a gente tem que fazer psicoterapia, toda a gente tem que fazer yoga, toda a gente tem que fazer não sei o quê por causa dos traumas. Não, cada pessoa tem a sua forma. Não precisa de ser toda a gente igual. Cada um tem que descobrir. Agora, é a saída, volto ao início, é percebermos que talvez a gente comece a ficar mais maduro e viver verdadeiramente quando enfrenta os traumas e diz: a vida não é assim tão cor-de-rosa. Então, a vida é assim. Então eu tenho que viver com o que tenho, não com o que desejo. Tenho que viver com o que sofri, com o que tenho e não com o que desejo. Ocorre aqui, você tem dois caminhos paralelos. Um, seguir em frente, não importa o que está acontecendo, você não vai ficar parado ali apenas sofrendo, você tem que seguir em frente, todos os dias amanhecem, né? Então, ao mesmo tempo que você faz esse movimento de seguir em frente, você não pode ficar alheio a você mesmo dentro dessa sintonia do mundo e seguir em frente procurando uma resposta, procurando uma adequação, porque eu conheço inúmeras, eu acho que cada vez mais as gerações estão ficando assim. Parece que elas apenas seguem em frente, não se fazem perguntas. Se olharem para o lado, está sempre acontecendo um pequeno trauma do seu lado, você pode interferir naquele trauma. Não são só grandes traumas, o mundo não é feito de grandes traumas, mas todos os dias existem um pequeno trauma onde você pode interferir, você pode mudar aquele destino, você pode mudar aquela coisa que não está funcionando bem, e aquilo ser, vamos dizer, um treinamento para você saber funcionar melhor nos momentos mais terríveis, porque pequenas frustrações a gente consegue interferir com muita clareza nos adultos, consegue interferir com muita clareza no sofrimento de uma criança, no sofrimento de um animal, no sofrimento de uma situação onde requeira que alguém organize. E a gente não faz nada, a gente apenas segue em frente. Então, muitas vezes você é surpreendido pelo grande trauma, como se um raio caísse na sua cabeça e você não sabe nem a quem, você não tem ninguém para recorrer, porque as pessoas não estão habituadas a fazerem isso. E eu acho que isso é um grande problema social. No Brasil, eu acho que isso é um dos nossos piores problemas, porque cada um fica vivendo a sua vida e não olha para o lado, simplesmente não olha para o lado, porque você pode interferir. Interferir nem que seja fazendo carinho na cabeça de um cachorro doente, mas você pode interferir, você pode melhorar um pouco aquele momento. Não pode, não. As pessoas ficam esperando também uma situação péssima para terem grandes atuações. E a vida também não é feita de grandes atuações. A vida é você se preocupar com a pessoa que está do seu lado. Muitas vezes você se preocupa com 10 pessoas do seu lado, 20 pessoas do seu lado, e quando você presta atenção, uai, virei herói, nem sabia. Que é uma das coisas que eu também queria deixar. Nessas situações sempre aparecem heróis, e os heróis daquilo que eu penso, não pensam, eles apenas fazem. Porque se você começa a pensar muito, você não faz nada. Então eu vou lá subir naquele incêndio miserável, um avião caiu, furou o prédio. Então eu vou lá subir para tirar as pessoas, vão morrer mesmo. Fico embaixo. Mas foram 400 bombeiros mortos nas Torres Gêmeas, né? Todos heróis. Enfim, nossa, eu achei que eu ia sugerir um tema assim que a gente ia super debater. Ficou meio dark, né? Interessante, Então, eu também acho muito importante. mas é bom falar um pouco sobre, eu acho que é exatamente isso, sobre dores, né? Sobre como as coisas nos afetam. E eu acho que tem duas coisas importantes, assim, nesse assunto também. Uma é que a gente não pode minimizar a nossa dor por ser uma dor de todos, né? A pandemia lascou a mente de todo mundo,
Mas não é porque ela fez isso com todo mundo que isso significa que os impactos que ela causou em mim são pequenos ou são menos importantes, porque, enfim, todo mundo saiu ferido de alguma forma. É, e eu acho que às vezes esse é um grande desses problemas, porque as pessoas não não se permitem, né, Bora apertar o passo, porque a gente entrou no terceiro terço do programa, hein? Plim, 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 hein? a sentir essa dor, porque fica minimizando ela. E uma outra coisa que eu acho que Ribeiro chegou a falar um pouco também, que é sobre isso deveria aumentar nossa empatia pelo outro, já que a gente sabe que todo mundo está sentindo aquela dor, mas não, a gente faz o oposto. A gente não só minimiza a nossa, como minimiza mais ainda do outro e fala, não, isso aí não é nada, não, isso aqui, não, não, não. Ao invés, né, fica tentando desconversar, ao invés de tentar falar, não, eu também estou sentindo isso, vem aqui, me fala o que é que você está sentindo, vamos, né, colocar essas emoções para fora. E é isso, eu acho que a gente poderia estar usando essas coisas que são coletivas para poder criar mais laços e não ir minimizando, né, as nossas dores e as dores dos outros, que eu acho que isso seria o ideal, né? É. Mas a gente... Duas coisas também que me lembrei é que eh, a gente precisa de fazer coisas boas para, digamos que, assim, metaforicamente, tapar as coisas más ou para minimizar as coisas más. Sempre pensei nisso. Quando, há muitos anos, há 20 anos, 20, 21, aconteceu-me uma coisa que eu não esperava e eu sofri muito e falei pouco com as pessoas sobre isso. A minha saída foi começar, foi um raciocínio lógico que me surgiu do nada, que era como se estivesse a pintar uma parede. A parede está toda cheia de buracos, de repente, né? A parede está, não digo buracos, porque só pintar. A parede está toda suja, toda riscada, de repente. Portanto, você ficou magoado, você ficou... É um trauma, uma coisa que te magoou muito. Como é que aquilo sai? Aí eu tenho que fazer coisas boas, então as coisas boas, metaforicamente, é pintar. Aí eu pintei, mas ainda se vêem as marcas, está ali tudo pintado. Aí eu tenho que continuar a pintar, a pintar, a pintar, a pintar, até que aquelas marcas das coisas que me fizeram sofrer, elas estão lá. Eu vejo-as, há ali umas manchinhas, mas eu já estou a sentir-me melhor porque a parede está mais pintada e inclusive até posso deixar algumas marcas e olhar e dizer, e naquela época aquilo que eu sofri. Portanto, resumindo é fazer coisas boas, porque se a pessoa fica parada a sentir a ferida, se a pessoa fica parada a dizer eu sofri, olha o que eu sofri, eu tenho o direito a sofrer porque o que eu passei foi horrível, eu não saio dali. E isto enquanto sociedade também, porque é que isso que você fala, as pessoas precisam realmente falar nas dores delas, mas o outro também precisa de entender a dor. Se eu disser, ai, a pandemia me deu medo de, sei lá, um medo patético. As pessoas não podem rir porque é estranho. Nós precisamos entender, dizer assim, fuga, a pessoa ficou com medo de usar chapéu. O que é que isso tem a ver? Eu tinha medo de respirar. Quando eu passava por alguém na rua, eu tapava a respiração. Então é isso, são coisas que podem parecer patéticas aos outros. A gente precisa de entender os outros, porque é isso. Senão cada vez fica pior e a pessoa cala-se. Para que é que eu vou falar se toda a gente se vai rir? Uhum. O que vai levando a gente aos poucos para o nosso conceito de 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão de dólares. Porque, nossa, esse programa é um programa tão profundo, sentados no divã, todo mundo falando com o Dr. Freud e analisando trauma. Quem quer ser o primeiro? Bem, o Dan é o último, né? O da última, eu posso começar então? Ah, força aí. Olha, eu digo que é muito importante a gente se fixar no fato de que nós precisamos trocar experiências. As pessoas estão um pouco enclausuradas dentro da própria vida e, no máximo, dentro da esfera das suas famílias. E existem experiências
muito mais interessantes que podem ser trocadas com os vizinhos, com as pessoas que você conhece, com alguém que você encontra sem querer na rua e que pode resolver grandes questões. Na pandemia e até hoje, nossa, nessa última data aí de vacinação, nessa última campanha, eu virei realmente uma pessoa que convence ou tenta profundamente convencer outras pessoas a tomarem vacina, por causa do desserviço que o governo passado fez para o Brasil. Então, não perco a paciência, insisto 200 vezes. E esse ano eu consegui levar uma pessoa para tomar duas vacinas, duas, de Covid e de gripe. Fiquei muito contente. São assim, eu só consegui fazer isso com uma pessoa. Se o cara é médico de saúde, ele consegue fazer com 100, mas eu consegui fazer a minha pequena contribuição, que é uma coisa que eu acho que todo mundo podia fazer. Qual é a sua pequena contribuição? Não precisa ser nada homérico, você não vai aparecer na televisão, mas como você ajuda? Trocando experiências, dizendo o que você sabe, apontando numa direção. Vamos fazer isso, porque é de passinho em passinho, ninguém corre uma maratona em um passo, é passinho em passinho. Até a gente conseguir superar. O que a gente está vivendo hoje no mundo é que tem gente que mergulha numa aventura de US$ 250 mil com 105 milhões de refugiados que podiam precisar de ajuda. O meu conselho para $500 milhão, porque a mãe do Dantas lhe ia perguntar, e o conselho para $500 milhão, muito bem, vai aqui, o conselho para $500 milhão, sei lá, tem tanta coisa para dizer, a Ana já disse algumas, já falamos muita coisa, vou tentar pegar aqui numa coisa pequena, tentar pegar naquilo que eu, com 56, acho que já tenho alguma algum peso, digamos assim. E eu olho para a minha vida e as coisas que eu fiz, que considero que me orgulham, foram coisas que eu fiz sem pensar nos outros. Assim, eu pensei em mim, pensei na vida, nas pessoas e naquilo que era bom para todos nós. E, e fui fazer. Eu pensei em fazer, isto é, eu convido as pessoas a perderem a vergonha, a não ficarem com medo de serem humilhadas ou envergonhadas ou ridicularizadas. Não interessa, essas vozes não interessam. Pense no mundo, pense nas dores que você sente, pense nas dores que as pessoas sentem e o que é que você pode fazer. E aquela imagem que eu falei de você fazer coisas boas para elas irem tapando as dores, pelo menos amaciando as dores. As dores vão ficar sempre ali, mas fazendo coisas boas para você e para os outros, as coisas começam a ter outro valor e a não doer tanto. E faça. Às vezes as coisas parecem tão patéticas, mas elas fazem tão bem a nós e aos outros. E isso parece que não, mas traz as pessoas. As pessoas começam a olhar para você e dizem: Olha, aquela pessoa fez aquilo que parecia uma patetice e está a dar tanto certo. E por que é que eu não faço a minha coisa que eu acho que é uma patetice, mas pode dar certo? Não custa nada tentar e acho que essas coisas eu acredito sempre que vão fazer bem aos outros e principalmente é uma coisa que vai fazer bem como uma semente, ela vai com o tempo fazer cada vez melhor para toda a gente. Tchim, tchim. Agora sou eu, né? O meu conselho de US$ 1 milhão para o unissex de hoje vale 1 milhão mesmo, tá? Teve outros aí que eu dei conselhos mais baratos, mas esse de hoje. É, ouça, ouça, ponto. É isso que eu tenho para dizer. Porque às vezes assim, e às vezes você pode até fingir que tá ouvindo, mas pelo menos finja que tá ouvindo, porque às vezes a pessoa tá só precisando colocar aquilo ali para fora, para ela mesma entender, não é para você entender não.
A pessoa está só precisando falar, falar, falar. E se você ficar interrompendo, ela não vai conseguir falar. Então, ouça. Ou pelo menos finja que ouça. Esteja disponível a ouvir as pessoas, porque essas oportunidades nem sempre a gente tem coragem de ter, de fazer, de falar. Então, quando você impede alguém de falar agora porque você não está ouvindo, isso dificulta até a pessoa de querer falar de novo para outra pessoa ou para você. Então, se permita ouvir, se for difícil ali, fica ali na sua cabeça pensando outra coisa, mas ali, tipo, ouvindo, porque as pessoas precisam falar e colocar o que elas têm ali dentro delas para fora. É isso, esse é meu conselho. E vamos lá no Unissex! Vai acabando É que se... o Unissex! Que máximo! Conosco, todo